Eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar agora sobre organização dos poderes. Vamos falar sobre as funções essenciais da Justiça. Vamos falar do Ministério Público, exatamente. Hoje a gente conhece na Constituição da República o Ministério Público. Onde é que essas informações se encontram na Constituição? Nos artigos 127 a 130A. Vamos lá? Ministério Público. A Constituição Federal prevê que o Ministério Público, como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, previsto no artigo 127 da Constituição. Olha só que bacana. Quando a gente vê a questão Ministério Público, primeira coisa que a gente tem que observar, o MP não é poder, o MP não é função de Estado. O MP não é poder, o MP não é função de Estado. O MP é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Então, o que nós temos aqui? A função do Estado, que é o judiciário, tá? Função jurisdicional do Estado, que é a função do Estado. Ó, a gente tem aqui, ó, função jurisdicional. Função jurisdicional é função de Estado. Função jurisdicional é função de Estado. O Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional. Então eu não posso dizer que o Ministério Público é função de Estado, porque ele não é função de Estado. Ele não é poder. O Ministério Público é uma instituição extremamente importante. É uma instituição permanente e essencial à função de Estado chamada judiciário. Na verdade, o MP ele é uma instituição permanente e essencial para República Federativa do Brasil, tá? Quando a gente pensa em MP, eu não posso pensar só como um auxiliar da Justiça, como uma instituição acessória da Justiça, não. O Ministério Público ele é uma instituição essencial à República Federativa do Brasil. O Ministério Público é uma garantia fundamental do povo. Sim, o MP é garantia fundamental do povo. A existência do MP, da Defensoria Pública, por exemplo, é uma garantia fundamental do povo. Por mais que a Constituição diga que são funções essenciais à Justiça, não é só uma função essencial à Justiça, ao Poder Judiciário, não. São instituições, são funções, são atividades essenciais ao Estado brasileiro, né? Mas ele não é função de Estado, não é poder. Isso a gente tem que ter muito claro. O Ministério Público não é o quarto poder. O Ministério Público é uma instituição permanente e essencial à Justiça. E eu vou além, eu digo que é uma função permanente, essencial à Justiça e ao Estado brasileiro de forma geral, porque o MP é o grande defensor e garantidor do regime democrático, das garantias fundamentais do cidadão, dos direitos difusos, coletivos, é o fiscal da lei. O Ministério Público é o cara que está de vigilância, então não dá para imaginar que ele é um mero auxiliar da Justiça, tá? Seria reduzir em muito a função constitucional que foi emprestada a essa instituição, que é uma instituição secular, tá? O Ministério Público não é criação do Estado brasileiro, o Ministério Público é francês.
o Parquet, como dizem na França, é uma instituição muito importante. Ela passa a ter assim uma visibilidade maior dependendo de quem atua no Ministério Público, né? E a gente brinca que promotor de justiça e procurador da República, que é faca na caveira, que tem sangue no olho, faz a instituição ser sentida de verdade, né? Então a gente vê muito isso no Ministério Público. Muitos promotores ainda têm sangue no olho e não gostam de corrupção, não gostam de sujeira e vão atrás, né? O que é bom para o país. Leia-se Lava Jato, por exemplo. Não trata o MP como poder de Estado, tá? A Constituição não trata o MP como poder de Estado. O MP não é poder de Estado, como aqueles previstos no artigo 2º. Lá no artigo 2º da Constituição, a gente encontra o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, né? Como funções de Estado. O Ministério Público não está lá, até porque o Ministério Público não é função de Estado. Função primordial do MP, defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público ele é responsável pela tutela da ordem jurídica. Isso inclui a defesa da Constituição e de todo o sistema jurídico brasileiro. Regime democrático. Atos atentatórios à democracia serão investigados, serão combatidos, serão, de alguma forma, terão que enfrentar o Ministério Público. Nenhum ato atentatório ao regime democrático pode ser tolerado no Brasil, sob pena de a gente perder algo que foi difícil para conquistar, que é a democracia. Então nós temos uma instituição que é permanente, ela funciona permanentemente, não está funcionando por um período de tempo, ela não funciona apenas para dar satisfação para algumas pessoas, não, pelo contrário. O Ministério Público é uma instituição permanente de vigilância da democracia do país. Atos atentatórios à democracia podem ser resolvidos pelo Ministério Público, de forma civilizada, né? E aí quando a gente não consegue pelo Ministério Público, as forças de segurança pública que entram em ação. Então, a ideia de permanente é que não tem prazo para funcionar, não tem prazo para trabalhar. O MP trabalha full time, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. São princípios institucionais do Ministério Público. Esses princípios costumam cair muito em prova, meu amigão. Você tem que saber sobre eles, não dá para vacilar, hein? Não dá para vacilar. Então, olha lá. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Unidade, indivisibilidade e independência funcional são princípios extremamente importantes dessa instituição permanente e essencial chamada Ministério Público. A unidade tem chefia única, ainda que sejam vários os ramos do MP. O Ministério Público da União, ele se divide embora seja indivisível, né? Mas a gente tem uma divisão orgânica dele de Ministério Público do Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O cabeça trabalha no Ministério Público Federal, que é um dos ramos do Ministério Público da União. Só tem um chefe administrativo, só tem um chefe, que é o PGR, o Procurador-Geral da República. Ele é o chefe do Ministério Público da União. Então ele comanda administrativamente o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Mas não é que ele cuida diretamente de cada uma dessas instituições. É interessante a gente, para entender a unidade, é interessante a gente observar isso, tá? A figura é assim, ó. Eu tenho aqui o MPU, Ministério Público da União. E o MPU possui ramos: MPF, MPT, MPM e o MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eu posso trabalhar em qualquer um desses ramos aqui, tá? Eu trabalho nesse aqui, ó, no MPF, no primeiro dessa linha. Então o que a gente tem aqui, ó? Essas grandes instituições chamadas Ministério Público. Mas questões, por exemplo, a receitas, despesas, pessoal quando eu falo servidores, tá? Tudo é resolvido por o cara que está aqui, ó, Procurador-Geral da República. Cada ramo desses aqui tem um chefe. No MPF a gente tem o que é chamado de secretário-geral.
é uma espécie de primeiro-ministro do MPF. Aqui não, aqui eu tenho o Procurador-Geral do Trabalho, aqui eu tenho o Procurador-Geral Militar e aqui tenho o Procurador-Geral de Justiça. Boa parte das responsabilidades administrativas dessas instituições são solucionadas por esses chefes aqui. Mas o chefe principal é esse cara. Ele não manda nos membros, ele não manda nos procuradores, ele não manda nos titulares do MPF. Ele também não manda na forma como cada instituição deve atuar. Não. O PGR ele é um cara que é responsável administrativamente por toda essa estrutura. Se esse órgão parar de funcionar, a culpa vai ser do PGR e do PGT. Se esse órgão parar de funcionar, a culpa é do PGM e do PGR, tá? E cada uma dessas instituições tem suas rotinas de trabalho, mas as receitas, despesas e pessoal é resolvido tudo aqui, ó, como se fosse pelo MPU. Isso aqui é uma instituição só, por isso unidade. É uma instituição só. Todos esses ramos são preocupados em proteger o regime democrático, em proteger direitos individuais, indisponíveis, né? E essa é a ideia de unidade. Eu não tenho aqui 4 ministérios públicos, não, existe um só, chamado Ministério Público da União. E se a gente fosse observar de forma mais ampla, mais macro, existiria só um MP, Ministério Público. Nem seria da União e nem seria dos Estados, seria Ministério Público, é uma instituição única, né? Acontece que essa divisão é uma divisão administrativa, para fins de organização de trabalho e de atuação separada. O princípio da unidade, então, apresenta um chefe único. É um órgão único, com regras únicas, né? Por isso, unidade. Indivisibilidade. Inadmissível divisões internas que impossibilitem a atuação do membro do Ministério Público. Não existe vinculação ao processo. O que acontece? Na Justiça, você tem um processo na Justiça e esse processo está numa vara qualquer lá. Tá? Tá numa vara qualquer. O juiz daquela vara é que vai cuidar daquele processo. O juiz daquela vara é que vai cuidar daquele processo. Outro juiz não pode meter a mão nele. Por quê? Porque existe uma divisão. E essa divisão tem que ser respeitada. No Ministério Público isso não acontece. Um procurador da República que está em outro ofício pode atuar no ofício do colega, caso o colega por alguma razão não possa. É lógico, entre eles existe uma relação de respeito, assim, um não mete a mão no processo do outro, tal. Até por uma questão do princípio do promotor natural. Mas se for necessário que o procurador do lado atue nesse ofício aqui, ele vai atuar sem problema nenhum, porque não existe divisão que impeça a atuação do Ministério Público. Então eu posso ter conduzido o processo desde o início e na audiência vai meu colega fazer a audiência. É diferente do juiz, que tem o princípio da identidade física do juiz no processo, o juiz começa com o processo e tem que terminar com ele. Independência funcional. Talvez um dos princípios mais importantes na atuação do Ministério Público, a independência funcional. O membro do Ministério Público não se subordina a nada, a ninguém, a não ser a legislação, se ele entender que é o caso. Eles têm uma atuação muito forte. O Procurador-Geral da República não pode dizer o que um Procurador da República vai fazer. O Procurador-Geral de Justiça não pode mandar um promotor de justiça fazer isso ou aquilo. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque eles são portadores de independência funcional. Aquilo que eles se convenceram de fazer, eles vão fazer. Muitas vezes as pessoas me falam assim, mas por que não manda o promotor de justiça juizar a ação penal contra fulano? Por uma razão simples. Aquele promotor de justiça entendeu que não cabe ação penal. Se ele entendeu que não cabe ação penal, não tem Cristo que faça ele propor uma ação penal. Ele não vai propor. Ele já entendeu que não cabe, ponto final. Ele não vai voltar atrás, a não ser que ele se convença que cabe ação penal. Isso é independência funcional. O juiz não pode mandar o que o Ministério Público vai fazer. Né? O juiz não pode falar assim, Ministério Público, faça isso. Não, eu faço se eu entender que é caso de fazer. Eu tenho independência funcional. Né? Eu tô mexendo num caso dentro do Ministério Público Federal que se chama de um processo que se chama de acordo de leniência. Eu tive que estudar bastante sobre acordo de leniência por conta de uma decisão de um juiz. O juiz falou, não aceito esse acordo de leniência. E digo mais, se você quiser que eu aceite o Ministério Público, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Eu falei, mas peraí,
O juiz não pode falar assim para o Ministério Público, porque o Ministério Público tem independência para dizer se vai fazer o acordo dessa forma ou não. O juiz só pode dizer não homologo, não concordo com você, Ministério, mas ele não pode dizer faça isso porque senão eu não vou aceitar isso aí, esse acordo, né? Então o Ministério Público, quando faz um acordo de leniência, uma transação penal, um termo de ajustamento de conduta, oferece uma ação ou recorre, ele faz porque ele entende, com base na sua independência funcional, que ele está correto, que ele vai fazer. Ainda que alguém diga, não, eu proíbo você de fazer. Não existe isso. Não vai proibir, não. Por quê? Porque não tem o que proíba mesmo do Ministério Público de atuar. Eles têm uma atuação muito forte, por isso é uma das carreiras mais bonitas existentes na estrutura do Estado brasileiro, né? O membro do MP pode agir livremente. Lógico, isso não dá a ele o direito de fazer... Ia falar um palavrão, né? Mas não vou falar. Fazer besteira. Bem isso que você pensou, né? Fazer o número 2. Ele não pode fazer o número 2, ele tem que agir de acordo com a Constituição, de acordo com a lei. Mas o que acontece? Existem instituições no Brasil, vou te citar um exemplo, não tenho nada contra os caras, pelo contrário, admiro muito a carreira deles. Delegado de polícia. O delegado de polícia está lá dando mó duro, trabalhando no inquérito policial, aí chega um figurão da política, um empresário muito rico, né, que tem influência no poder público, e fala assim, delegado, você está investigando o caso tal? Tô, então parou, você não vai mais investigar. Ah, mas tem que investigar, não terminou, não descobri tudo, e não, cala a boca, você não vai mais investigar nada, me dá aqui isso aqui que eu vou colocar na gaveta esse inquérito policial. E o delegado não tem muito o que fazer, ele não pode continuar, porque senão ele está descumprindo ordens, ele é subordinado. Agora, se você chega, e eu acho isso péssimo, porque muitas vezes o delegado é impedido de atuar para beneficiar um safado sem vergonha, um político corrupto, né? Enfim, agora o Ministério Público chega lá um político, por exemplo, o presidente da República chega para o Procurador-Geral da República e fala assim, ó, parou de investigar aí a Lava Jato, acabou, você não vai mais fazer nada não. O presidente da República vai sofrer sanções imediatas por conta disso. Atentar contra uma dessas instituições, como o Ministério Público, é desrespeitar a Constituição, isso é crime de responsabilidade administrativa, né? Um empresário que chega para um promotor de justiça e fala, não, você não vai mais investigar nada não, porque eu estou mandando. Abraço pro gaiteiro, sai preso da sala na mesma hora. Por quê? Porque eles não cumprem esse tipo de ordem, a independência funcional dá aos membros do MP esse poder, que é um poder fantástico. Por isso que muitos membros do Ministério Público são topetudos, são atrevidos, são provocativos, porque eles sabem que eles podem atuar. Eles têm munição para disparar em todo mundo, né? É uma instituição muito bacana, por isso que eu gosto de trabalhar lá, né? É bacana demais. O MP é uno, indivisível e independente, são os 3 princípios basilares do Ministério Público, né? Além disso, aplica-se ao Ministério Público o princípio do promotor natural, coisa que a gente já estudou lá no artigo 5º da Constituição, quando falou do princípio do juiz natural e do promotor natural. A autonomia ministerial, funcional e administrativa, essa é uma outra característica muito importante do Ministério Público. Ser portador de autonomia ministerial, funcional e administrativa é o que garante ao Ministério Público definir as formas de trabalho, definir o quanto ele terá de despesa em um ano, definir orçamentos, definir que tipo de servidores o Ministério Público precisa. E isso é muito bacana. E por uma razão muito simples, isso dá ao Ministério Público uma autonomia de gestão daquilo que ele faz. Existem órgãos do Brasil que os gestores dos órgãos não decidem exatamente quem faz o que lá dentro. Quem acaba decidindo é o governador, é o secretário de Estado, é o ministro. Aqui no Ministério Público não, quem define é o próprio Ministério Público. Não adianta o governo federal vir dizer, olha, você não vai ter servidores que mexem com processo mais, você só vai ter servidor motorista. Não, aí, nós vamos ter servidor que mexe com processo, porque eu preciso dessa mão de obra. Garante ao MP, tudo isso garante ao MP o quê? Propor ao Poder Legislativo criação e extinção dos seus cargos e serviços auxiliares, prover os cargos por concurso público de provas ou provas e títulos, estabelecer a política remuneratória e os planos de carreira, elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos em lei de diretrizes. Isso é autonomia. O Ministério Público não tem que pedir para o presidente da República, poxa, presidente, quanto que você vai me liberar para eu poder fazer despesas por ano que vem? Não, não existe isso. O Ministério Público, assim como o Judiciário, eles falam, presidente da República, aqui ó, se liga, tô te mandando a conta pro ano que vem, dá seus pulos aí
e encaixa isso no orçamento da União, tá? Pô, cabeça, mas aí os caras podem pedir um foguete da NASA? É um absurdo isso? Não, filho. Aqui, ó, ao final. A proposta orçamentária, que é feita livremente pelo Ministério Público, ela observará a lei de diretrizes orçamentárias, a lei de responsabilidade fiscal, a lei orçamentária do ano passado. Ele não vai pedir o que ele bem entender do jeito que ele bem quiser. Não, aí você tá doido? Existem limites. Existem limites de gastos públicos para o país inteiro. Todas as instituições republicanas têm que observar esses limites. Hoje, a lei de responsabilidade fiscal ela se transformou numa grande ferramenta de controle de gastos públicos, né? Para limitar despesas públicas. Acontece que, para o Ministério Público, ele tem independência para dizer como ele vai gastar dentro desse limite da lei de responsabilidade fiscal. Ele não gasta do jeito que ele quiser, né? Se ele tem dinheiro para comprar uma caminhonete dessas, por exemplo, uma Hilux, que custa aí uns 150 mil reais, para poder ir para o meio do mato, fazer inspeção em área indígena e tal, ele tem dinheiro para aquilo. Mas, como ele é livre para gastar, então eu vou comprar uma Range Rover de 500 mil reais. Não, nunca vai fazer isso. Por quê? Porque está fora dos limites da lei de diretrizes orçamentárias. Essa é a grande sacada, né? Tem liberdade para definir suas atividades, a administração e recursos, mas tudo dentro de limites previstos em lei. Apesar da garantia de elaborar proposta orçamentária com independência, o MP deve observar o que segue: encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. Caso não o faça, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, né? Caso a proposta orçamentária for encaminhada em desacordo com os limites da LDO, o Poder Executivo poderá fazer os ajustes. Essas regras são as mesmas regras aplicadas para o Poder Judiciário e para o Poder Legislativo. O Presidente da República recebe todos esses orçamentos, analisa para saber se isso está de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se não estiver de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Presidente da República pode fazer os ajustes, né? O correto, mais educado seria falar, faça você o ajuste, né? Não deixe que eu faça porque eu vou tesourar feio. E aí quem fez a proposta de orçamento dá um jeito de adequar. Agora, se não encaminhou a proposta orçamentária no prazo legal, o Presidente da República pode considerar a proposta que está valendo, o orçamento que está valendo, né? Ministério Público no Brasil, ele tem esse cenário. Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Cada unidade federada do país tem o seu Ministério Público. O Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal é esse aqui, ó. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele fica vinculado ao Ministério Público da União. O Ministério Público da União tem esses 4 ramos extremamente importantes. Ministério Público Federal, leia-se Lava Jato. Ministério Público do Trabalho, leia-se trabalho escravo. Ministério Público Militar, leia-se trabalhar numa boa. E Ministério Público do DF, leia trabalhar com os candangos, né? Um abraço para os candangos de Brasília. O MPDFT só atua no Distrito Federal. MPM só atua em questões criminais militares da União, por isso que é uma boa trabalhar aqui, né? MPT só corre atrás da gurizada na questão de trabalho escravo, problemas de dissídio coletivo de trabalho, desrespeito em massa a trabalhadores ou desrespeito individual a trabalhadores, enfim. Tudo que diz respeito à questão trabalhista, o MP pode se meter no meio. E o MPF? O MPF é o ramo que mais trabalha desses 4. Tá? Aqui a gente trabalha igual um cavalo. Por quê? Só porque você trabalha lá, cabeça? Não, filho. Aqui a gente pega matéria civil e matéria criminal e matéria previdenciária e matéria internacional. Quando a gente fala em matéria civil, eu estou falando de questão agrária, questão ambiental, questão indígena, questão de consumidor, questão de direitos econômicos, estou falando de direito civil, no que diz respeito à indisponibilidade de alguns direitos. E na área penal, todos os crimes federais vão para cá, todos. E na área ambiental, tudo que afetar de questão ambiental no país vem para cá.
Não bastasse isso, o Ministério Público Federal é o órgão que trabalha com as improbidades na esfera federal. E quase não tem, num país como o nosso, quase não tem. O grosso da corrupção no Brasil é federal. E esse volume absurdo e monstro vai tudo parar na mão do Ministério Público Federal. Então, o que acontece? A gente está ficando assim soterrado de tanto processo. Por essa razão é que vai ter um concurso grande agora do MPU para ver se a gente dá uma oxigenada, porque senão isso aqui vai travar. Nem a teoria da graxa vai fazer esse órgão andar, né? Ele vai emperrar, né? Porque graxa demais também atrapalha. O que é isso, cabeça? Teoria da graxa? Teoria da graxa é de alguns cientistas jurídicos da UNB e eles defendem que a avalanche de corrupções que o Brasil está enfrentando, ela acabou por impulsionar as engrenagens da máquina pública e fazendo com que a máquina pública funcione. Eles chegaram à conclusão de que a corrupção se transformou no motor, na força motriz para o Estado funcionar, para o Estado construir ponte, rodovias, para o Estado prender gente, processar gente, capturar patrimônio. Então eles criaram a teoria da graxa, que é justamente uma análise sobre a avalanche de corrupções que existe no Brasil e que isso tem um lado, digamos assim, positivo. Fez a administração pública de alguma forma funcionar. Isso cai em prova, você acredita? É uma monstruosidade, mas cai, né? Beleza? Você já viu agora os ramos do MP. Vamos falar do Ministério Público da União um pouquinho. Quem que é o chefe do Ministério Público da União? O chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República. Hoje é o doutor Rodrigo Janot. Nomeação do Procurador-Geral da República acontece como? O presidente da República escolhe dentre integrantes de carreira maiores de 35 anos após aprovação pela maioria absoluta do Senado. E ele tem um mandato de 2 anos, tá? Ele não fica lá quanto tempo ele quiser. E ele pode ser reconduzido quantas vezes forem necessárias ou ele quiser. O bacana é justamente a gente observar que o Procurador-Geral da República pode ser reconduzido sucessivamente no cargo sem limites, tá? Diferente do Procurador-Geral de Justiça, que tem limite, a gente vai ver isso daqui a pouco. E para eu tirar ele do cargo, a destituição do cargo por iniciativa do Presidente da República exige autorização da maioria absoluta do Senado. Então quem nomeia é o Presidente da República, e se o Presidente da República resolver destituir, vai exigir a maioria, aprovação por maioria absoluta do Senado. Hoje está fácil para acontecer isso, né? Porque maioria absoluta do Senado está tudo sendo investigado, então para destituir o Procurador-Geral da República está assim, ó, vai num tapa. E essa nomeação e essa destituição dos cargos, eu acho que é um ponto que deveria mudar na próxima Constituição. Por que deveria mudar? O presidente do Supremo Tribunal Federal não é nomeado pelo presidente da República. O presidente do Senado e o presidente da Câmara não são nomeados pelo presidente da República e não há sequer a possibilidade do presidente da República destituí-los do cargo. Ah, mas é que eles são poderes independentes e harmônicos entre si e o Ministério Público não é poder. Tudo bem, mas nada impede que o Ministério Público eleja seu procurador-geral entre os membros, como ocorre em qualquer eleição, e a destituição do cargo só pelos próprios membros. Não, aqui o presidente da República, se ele resolver tirar o Janot da jogada, ele vai lá e fala para o Janot, vaza, Senado, aprova isso aí. Do jeito que o Senado está hoje, com raiva do Ministério Público da União, o Janot rodava rapidinho. Mas assim, ó, é bom nem dar ideia, né? Vamos lá, Ministério Público dos Estados, olha só, quem que é o chefe do Ministério Público dos Estados? Procurador-Geral de Justiça. Quando a gente analisou aqui, ó, Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União. Agora, o chefe do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal se chama Procurador-Geral de Justiça. Nomeação dele, governador a partir de lista tríplice dos integrantes da carreira. Tanto no Ministério Público da União como no Ministério Público dos Estados, o Procurador-Geral, na verdade, todos os membros são concursados. Não tem cargo comissionado para isso, não. Todos os membros são concursados, tá? Então, não existe a possibilidade de nós termos um Procurador-Geral de Justiça cargo comissionado. Não existe, tá?
Existe uma situação que você pode ter em territórios. Quando a gente cria territórios ou um novo estado, é possível o governador nomear o Procurador-Geral de Justiça, mas ele vai nomear entre integrantes da carreira que já existe, tá? Mas a regra geral é o seguinte, não tem como, só o pessoal da carreira. Mandato, 2 anos, permitida uma recondução. Olha só, aqui no Procurador-Geral da República é permitida reconduções. Do Procurador-Geral de Justiça, que é dos estados e do DF, admite-se uma recondução. Destituição do cargo por iniciativa do governador e exige autorização de maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Olha que interessante. Para nomear o Procurador-Geral de Justiça, eu não preciso de autorização ou aprovação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Agora, para destituir, precisa. Diferente do Procurador-Geral da República, que precisa da autorização do Senado, precisa da aprovação do Senado. Vamos arrumar isso aqui, ó. Para o Procurador-Geral da República é a aprovação. Então, antes de efetivamente ele tomar posse, ele tem que ser, o nome dele tem que ser aprovado pelo Senado. Precisa de uma aprovação, tá? E aqui, na Assembleia Legislativa, precisa de uma autorização. Beleza? Tranquilos? Sussa! Vamos fazer um intervalinho e a gente já volta. E vamos lá? O que mais que a gente vai ver agora? Garantias dos membros do Ministério Público. São as mesmas garantias da magistratura. Então é super tranquilo isso aqui. As mesmas garantias que o magistrado possui, o membro do MP também possui. Olha lá. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Vitaliciedade, adquirida após 2 anos de exercício e não perde senão em razão de sentença judicial transitada e julgada. Igualzinho dos magistrados. Inamovibilidades, não pode ser removido, salvo por interesse público mediante decisão de órgão colegiado do MP, pelo voto da maioria absoluta, assegurada ampla defesa. Igualzinho na magistratura. Irredutibilidade de subsídios, não pode ser reduzida a remuneração deles, observado o teto constitucional e as questões tributárias incidentes, igualzinho da magistratura. Proibições para os membros do Ministério Público. Receber a qualquer título e sobre qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. Exercer advocacia, participar de sociedade comercial na forma da lei, exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função pública salvo uma de magistério, exercer atividade político-partidária, receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas e salvadas as exceções previstas em lei. Todas essas proibições são iguais aos dos membros da magistratura. Todas são iguais aos dos membros da magistratura. Atividade político-partidária, não está aqui, né? Deixa eu ver. Ah, tá aqui, exercer atividade político-partidária. Já estava pensando que não tinha, mas tá aqui. Todas são iguais, não tem uma só que destoe do que fazem os magistrados, ou melhor, do que não podem fazer os magistrados, tá? Funções do Ministério Público. O que a Constituição Federal, lá no artigo 129, determina que o Ministério Público tem que fazer? Olha só, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, dos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos em lei. Lembra quando a gente estudou a ADIM interventiva? Aqui, ó. Essa aqui, uma das funções institucionais do MP é promover a representação interventiva, que a gente conhece como ADIM interventiva. Defender judicialmente os interesses das populações indígenas. Expedir notificações dos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma de lei complementar. Olha só, quando eu falo requisitando informações, eu estou falando ordenando prestar informações. Não é um pedido de informação, é uma ordem para prestar informações.
Expedir notificações dos procedimentos administrativos é o que a gente mais faz lá. São os processos administrativos do Ministério Público que a gente investiga outras pessoas. Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos e suas manifestações processuais. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e consultoria jurídica das entidades públicas. Não pode, por exemplo, uma autarquia mandar uma consulta jurídica para o Ministério Público. É proibido. Quem tem que fazer isso, a consulta, a resposta a uma consulta jurídica de um órgão desse, de uma empresa pública, de uma autarquia, de uma secretaria de Estado, de município, seja lá o que for, é a própria assessoria jurídica deles. O MP não é assessor jurídico desse povo, tá bom? Algumas observações importantes, tá? Legitimação do Ministério Público para ações civis públicas não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses. É o que a gente chama de legitimidade concorrente disjuntiva. Se um dia perguntarem para você se o Ministério Público tem legitimidade concorrente disjuntiva, você vai dizer que sim, ele possui. O que é isso, legitimidade concorrente disjuntiva? Legitimidade é quem pode fazer alguma coisa, e o Ministério Público pode ajuizar ações civis públicas. Mas não é só ele que pode, é uma legitimidade concorrente. Por que concorrente? Porque ele concorre com outras pessoas também podem ajuizar ações civis públicas. Tá, legitimidade concorrente é porque ele e outros podem, exatamente. E disjuntiva? Disjuntiva é o contrário de em conjunto. Então, quando o Ministério Público vai ajuizar uma ação, ele não precisa estar acompanhado de alguém, ele pode fazer isso sozinho, mas pode estar acompanhado de alguém também. Por exemplo, o Ministério Público Federal pode ajuizar uma ação de proteção ambiental, ação civil pública para proteção ambiental, o Ministério Público e o IBAMA. Legitimidade concorrente disjuntiva. Isso aqui é uma disjuntiva facultativa, não é obrigatória, ela é facultativa, tá? Belezinha? Sussa, tranquilos. As ações do MP só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Mesma coisa que os magistrados, eles têm que atuar no mesmo local onde eles trabalham. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da OAB em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica, observada a ordem de classificação. É um dos concursos mais difíceis que existe no país. O da magistratura e do Ministério Público. Eu perdi as contas de quantos eu fiz e não passei, porque ele é muito difícil, né? Não passei por diversas razões, né? Estudei errado, não estudei o que era para estudar, fiz as provas em momentos delicados da minha vida, então tudo isso atrapalhou. Até que hoje eu cheguei à conclusão que eu não quero mais ser membro do Ministério Público e nem da magistratura. Pô, cabeça, mas por que não? Ganha tão bem? Pois é, ganha muito bem, né? Mas hoje eu acredito firmemente que não é o que eu quero. Eu admiro muito, acho linda a atuação do Ministério Público, acho um órgão fantástico. Eu levo ele no meu coração e não no meu bolso, como muitos profissionais, né? Tem muitos profissionais que levam o seu trabalho no bolso, eu levo o Ministério Público no meu coração. Mas eu não quero ser membro do Ministério Público, não. Prefiro ser procurador do Senado. Que isso, cabeça? É procurador do Senado, filho. Ganha a mesma coisa e trabalha muito menos. Mora em Brasília e pode fazer trabalho remoto. Já pensou? Analista do Senado, assessor legislativo do Senado, da Câmara, são cargos espetaculares, de uma concorrência absurda, né? Mas o grau de responsabilidade é muito menor, ganha praticamente a mesma coisa, se bobear ganha até mais que um membro do Ministério Público e trabalha na capital federal. Você tem acesso a mestrados, cursos, grandes faculdades para poder dar aula ou para poder estudar mais, né? Então isso é bacana, Um membro do Ministério Público, por exemplo, do estado de Mato Grosso, ele toma posse hoje, ele é mandado para uma cidadezinha chamada Colniza, que fica no extremo noroeste do estado, lá na divisa com a Amazônia. São quase 2.000 quilômetros de estrada para chegar em Cuiabá, na capital, e Cuiabá está no Mato Grosso, que não é um estado central, é um estado periférico.
Então para e pensa a vida de uma pessoa dessa, como é que eu iria para uma cidade nesse extremo com crianças pequenas, né? Poderia ir, porque lá vivem crianças pequenas, mas não é o que nós estamos acostumados já a viver em cidades que têm acesso a um monte de coisa. Então hoje eu tenho certeza que é isso eu não quero, né? Lógico, se eu passar num concurso desse, eu não vou recusar nunca, né? Mas é que concurso você precisa direcionar, você precisa planejar, você precisa contabilizar o custo do tempo que é se dedicar a um estudo para concurso. Então hoje eu não faria esse planejamento para essa empreitada. Para o MP não, para a magistratura também não. Magistratura menos ainda, né? Sempre admirei muito a magistratura. Quando eu entrei na faculdade achei que seria magistrado, era o meu sonho, né? Até que um dia eu fui estudar na escola do Ministério Público. Aí o sonho de magistrado desapareceu e apareceu de ser membro do Ministério Público. Uma carreira muito bonita. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. De Ministério Público só tem o nome. Verdade. Mas o que acontece? Dentro dos tribunais de contas existe uma estrutura, um órgão chamado Ministério Público de Contas, né? Eu brinco que é o Ministério Público de faz de contas, sacanagem, né? É uma instituição da República, mas ela só tem atuação dentro do Ministério Público. Desculpe, só tem atuação dentro do Tribunal de Contas. Todas as medidas, pareceres, até ações que o Ministério Público do Tribunal de Contas pode manusear, só pode dentro do Tribunal de Contas. Então, você não vai encontrar nunca uma ação civil pública feita pelo Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Não existe. Por quê? Porque não tem trâmite disso dentro do Tribunal de Contas. É um dos melhores órgãos para se trabalhar. Pela tranquilidade e pelo tipo de matéria que você encara lá, é super sossegado. Não tem que fazer plantão porque teve um traficante que foi preso. Não tem que fazer plantão porque teve um pedófilo que foi preso. Não teve que fazer plantão porque um homicida foi preso. Não tem isso lá. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, instituição que não integra o MPU, taxatividade do rol inscrito no artigo 128 da Constituição. É o que eu falo, né? O MP de Contas só tem Ministério Público no nome, porque ele na verdade é um órgão só do Tribunal de Contas. Mas eles têm as mesmas garantias e benefícios que os membros do Ministério Público, ganham a mesma coisa. Esse também é um cargo show de bola. Esse eu me dedicaria para estudar muito. Ô cabeça, que é moleza. Ah, não é que eu quero moleza, é porque para você ser membro do Ministério Público é full time. Full time. Você tem que estar ali, sabe, você se entrega para essa instituição. Porque o Brasil tem tantos problemas que essa é uma instituição que deveria ter o dobro de gente trabalhando nela, em tudo, procuradores e servidores. É muito problema. E o membro do Ministério Público não pode ser um executivo de escritório. Não, ele tem que ser faca na caveira. Ele tem que ir lá no vucu-vucu, meter o dedo na ferida e chamar para briga. E assim, para isso você tem que ter sangue no olho. Tem que ter sangue no olho, senão você não vai ser feliz, né? E acho que passou já a minha fase. Tanto que eles têm uma certa preferência, digamos assim, por membros do Ministério Público mais novos, que eles já conseguem modelar a gurizada para já ficar com sangue no olho desde quando entra, né? Aí a galera, feito eu, que já tá rumo à terceira idade, já não tá mais querendo saber dessas coisas, não. Beleza? Por exemplo, as aulas ficariam prejudicadas. Como servidor eu ainda consigo me virar, mas como procurador ou como promotor de justiça, eu acho que já não daria mais não. Seria mais difícil. Vamos falar do Conselho Nacional do Ministério Público. Assim como a gente falou do Conselho Nacional de Justiça, falamos em composição e competência, é o que a gente vai fazer agora nessa parte da aula, falar de composição e competência do Conselho Nacional do Ministério Público. A Constituição Federal trata do CNMP no artigo 130A. A previsão estabelece basicamente a composição e a competência do órgão. Não se trata de órgão externo de controle do MP, não, porque ele faz parte da estrutura do MP, né, o CNMP. Desprovido de competência ministerial, não é órgão revisor do MP e não possui competência revisional. Veja que o perfil dele é muito parecido com o do CNJ, né?
O CNJ não é um órgão da justiça que resolve casos judiciais, processos judiciais. Assim como o CNMP não pode resolver questões que são da função específica do Ministério Público, como ajuizar uma ação penal. CNMP não pode. Ajuizar uma ação civil de improbidade, CNMP não pode fazer isso, tá? Não pode fazer. Por quê? Porque ele tem uma atuação administrativa. Ele não tem a competência do Ministério Público e não tem poder de revisar as decisões do MP. Tem sede em Brasília e atuação administrativa em todo o território nacional. Submete-se ao controle do Supremo Tribunal Federal. Assim como o CNJ, o CNMP se submete ao controle do STF. Que controle é esse? Se o corregedor-geral do Conselho Nacional do Ministério Público tomar uma decisão X e alguém não gostar, eu posso impetrar um mandado de segurança diretamente no Supremo Tribunal Federal para tentar corrigir o ato. Por isso, controle do STF. Vedada a criação no âmbito estadual, da mesma forma que acontece com o CNJ. Não posso criar conselhos estaduais de justiça. Aqui eu também não posso criar conselho estadual do Ministério Público. Cada membro possui mandato de 2 anos, admite-se uma recondução apenas. Os membros do CNMP, oriundos do Ministério Público, serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos na forma da lei. Os membros são nomeados pelo Presidente da República depois de aprovados por maioria absoluta do Senado. Então, olha só. O CNJ tem 15 membros, o CNMP tem 14. Essa é a primeira diferença que você tem que fazer, a comparação entre eles, né? CNJ tem 15 membros e o CNMP tem 14. A OAB vai indicar 2 advogados, o Ministério Público indica 8 membros, o Judiciário indica 2 e o Legislativo mais 2. Então, olha só, a OAB indicou 2 advogados, o MP indicou 8 membros. Como é que é essa indicação? 1 é o Procurador-Geral da República, 4 vem do Ministério Público da União e 3 vem do Ministério Público Estadual. 1 é o Procurador-Geral da República, 4 vem do Ministério Público da União e 3 vem do Ministério Público Estadual. Esses do Ministério Público da União, 1 vem do Ministério Público Militar, 1 do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e 1 do Ministério Público Federal e 1 do MPT, do Ministério Público do Trabalho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? O Judiciário vai indicar um juiz, o STF vai indicar um juiz e o STJ vai indicar outro juiz. E o Legislativo, o Senado indica um cidadão e a Câmara dos Deputados indica outro cidadão. Belezinha? Sussa, tranquilos? Composição muito... A sistemática de composição é muito parecida com aquela do CNJ, né? O CNMP será presidido pelo PGR, do mesmo jeito que o CNJ é presidido pelo presidente do Senado, o CNMP é presidido pelo Procurador-Geral da República. O corregedor-geral do Conselho Nacional do Ministério Público será escolhido por voto secreto entre os membros do Ministério Público, vedada a recondução dele como corregedor. Não será corregedor do CNMP advogados ou cidadãos. O presidente do Conselho Federal da OAB atuará no Conselho Nacional do Ministério Público. Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias, igualzinho lá no CNJ, tá? Mesma coisa. Vamos falar agora das competências do CNMP. Olha lá. Controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. O que a gente tem aqui? Aquela autonomia administrativa e financeira ela é fiscalizada, tanto pelo Tribunal de Contas, como pelo Legislativo, pelo Executivo, até pelo próprio Judiciário e também pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, não falta fiscal para saber se a gente está trabalhando direito ou não, né? Ele vai cuidar, tutelar a autonomia funcional e administrativa do MP, vai cuidar da observância do artigo 37, apreciar de ofício, mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados pelos chefes dos ministérios públicos. Receber e conhecer reclamações contra membros ou órgãos do MPU ou do Ministério Público dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, leia-se aqui servidores públicos, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional. Avocar processos disciplinares em curso, aquela situação que a gente viu no CNJ, né? Às vezes
o processo administrativo contra um magistrado ou contra um servidor está indo assim, sabe, meia boca, né? Frouxo. E aí não vai punir ninguém, não vai fazer nada. Aí o CNJ pode falar, me dá o processo aqui. O CNMP também, me dá o processo aqui que eu que vou cuidar agora. E aí o bicho pode pegar. Por que o bicho pode pegar? Porque não existe garantia nenhuma de que lá no CNMP a coisa vai ser rigorosa. Aliás, no Brasil inteiro não existe garantia nenhuma, em lugar nenhum, que as coisas serão rigorosamente tratadas, punidas e cuidadas, né? Rever de ofício ou mediante provocação processos disciplinares de membros do MPU ou dos membros dos estados julgados há menos de um ano. Que é aquela situação, né? De repente rolou uma puniçãozinha branda, quando tinha que rolar uma punição mais pesada, eu vou lá e posso fazer a revisão. Esse poder revisional de processos administrativos existe, tanto no CNMP como no CNJ. O que não existe é o poder revisional dos atos ministeriais judiciais. Aí não vai rolar, tá? Elaborar relatório anual propondo providências que julgar necessárias sobre a atuação do MP. Situação e atuação do MP no país. É como a gente viu no Conselho Nacional de Justiça. Eles monitoram o órgão no país inteiro para saber onde e como tem que melhorar a atuação. Competência da Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público. Receber reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos membros do MP e aos seus serviços auxiliares. Exercer funções executivas de conselho. Requisitar e designar membros do MP, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Igualzinho da Justiça. Quem estudou o CNJ e estudou o CNMP fez uma revisão, tá bom? É isso aí, gurizada. A gente acabou, liquidou, terminou a parte do Ministério Público. Agora a gente vai estudar ainda das funções essenciais da Justiça, a Defensoria Pública, a Advocacia e a Advocacia Pública, tá bom? Até a próxima aula. Olá, meus amigos, sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial. Você acabou de assistir uma aula demonstrativa aqui do Lá Concurso, uma aula específica para o concurso do TRE Paraná 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós separamos apenas, olha só, 30 aulas do nosso curso. Este curso nós vamos perfazer aí mais de 130 aulas para vocês, ó. Mais de 130 aulas, nós separamos apenas 30 aulas do nosso curso e colocamos como demonstração no YouTube para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. O nosso curso completaço do Lá Concurso TRE Paraná 2017 por apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Você vai ter um curso completaço com esses professores que você acabou de assistir. Gente, melhor custo-benefício da internet e espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.